Você acha que os milagres de Jesus foram apenas atos isolados de compaixão? O cego que enxerga, a tempestade que silencia, o morto que caminha para fora de um túmulo. Mas e se eu te dissesse que esses milagres não são episódios isolados? E se cada um deles fizesse parte de uma sequência deliberada, construída milagre a milagre, revelando algo que poucos já perceberam? Os 4 evangelhos registram os milagres de Jesus em ângulos diferentes. Mateus, Marcos e Lucas usam a palavra grega dunamis, poder bruto, força irresistível. João nunca usa essa palavra, ele usa semeion, que significa sinal, não algo que impressiona, mas algo que aponta. Cada milagre era uma assinatura, uma seta apontando para quem Jesus realmente é. O próprio João explica sua escolha em João 20:30. Jesus realizou muitos outros sinais diante de seus discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que você creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Todo milagre era evidência. Todo ato de poder era um apontador direcionado a uma verdade maior e mais profunda. O Novo Testamento usa ainda uma terceira palavra grega, teras, que significa prodígio, algo tão descomunal que paralisa quem o vê. Quando Atos 2:22 diz que Deus acreditou Jesus por milagres, prodígios e sinais, usa as 3 palavras juntas, dunamis, teras e semeion, poder, espanto e significado. Essa é a lente tripla através da qual cada milagre precisa ser compreendido. O primeiro milagre acontece em uma festa de casamento, e isso importa mais do que a maioria das pessoas percebe. João 2 nos coloca em Caná da Galileia, região norte de Israel. João abre a cena com as palavras: no terceiro dia. João não desperdiça palavras. O terceiro dia no pensamento judaico carrega o peso da resolução, do momento em que Deus aparece quando tudo parece acabado. O terceiro dia é o dia em que Abraão avistou a montanha onde ofereceria Isaque. É o dia em que Jonas saiu do peixe. E é o dia em que Jesus sairia de um túmulo. O primeiro milagre já carrega uma marca do tempo que aponta diretamente para a ressurreição. Antes mesmo de qualquer poder ser manifestado, a sombra da cruz e da vitória final já está presente na narrativa. Maria diz a Jesus: eles não têm mais vinho. A resposta dele, minha hora ainda não chegou, é carregada de sentido. No Evangelho de João, a hora sempre se refere à cruz. João 12:23, João 17:1, mesmo aqui, no primeiro milagre. A sombra do Calvário já paira sobre a cena. As últimas palavras registradas de Maria nas Escrituras são de uma simplicidade devastadora. Fazei o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra para os ritos judaicos de purificação, cada uma com capacidade para 70 a 140 litros. Talhas de pedra eram usadas porque, ao contrário das de barro, não podiam se tornar ritualmente impuras. Esses não eram recipientes aleatórios. Eram os instrumentos do antigo sistema de purificação. E Jesus os enche até a borda e transforma seu conteúdo em algo inteiramente novo. A água que só podia lavar o exterior torna-se vinho, que representa alegria, celebração e aliança. João chama isso de o primeiro dos seus sinais e diz que revelou sua glória. 6 talhas, não 7. Na Bíblia, 7 é o número da completude. 6 é um a menos, quase lá, mas não ainda. E Jesus não acrescenta uma 7ª talha. Ele transforma o que já existe. O incompleto, transbordante de graça. O profeta Joel havia falado de um dia em que os montes destilariam vinho e todos os leitos dos rios de Judá correriam com águas. Joel 3:18. Esse dia chegou. A era messiânica não é anunciada em um templo nem em um trono. Ela começa em uma festa onde o melhor vinho é guardado para o final. O segundo milagre está registrado apenas em João 4. Um oficial real em Cafarnaum tem um filho morrendo. O oficial viaja para encontrar Jesus e suplica que ele venha curar o menino. Jesus diz: vai, teu filho viverá. E o homem crê na palavra antes de ver qualquer evidência. No caminho de volta, seus servos vêm ao seu encontro com a notícia: o menino se recuperou exatamente na hora em que Jesus falou. Esse é o segundo sinal, e ele introduz algo que o primeiro milagre ainda não havia mostrado. À distância, Jesus não toca o menino, não visita a casa. Ele fala, e a realidade muda a quilômetros de distância. A partir daí, o ministério de Jesus explode na Galileia. Lucas 5 registra a pesca milagrosa onde Pedro, após pescar a noite toda sem pegar nada, obedece ao comando de Jesus de lançar a rede do outro lado. A quantidade de peixes é tão grande que começa a rasgar as redes e quase afunda 2 barcos. Pedro cai de joelhos. Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Não são os peixes que desfazem Pedro. É a percepção de quem está dentro do seu barco. Algo no excesso absoluto da pesca faz Pedro sentir o peso da sua própria pequenez diante da grandeza daquele que chamou os peixes.
Guarde esse momento porque voltaremos a uma outra pesca milagrosa no final da história. E tudo será diferente. Se essa história está abrindo seus olhos para algo que você ainda não havia visto, se inscreva no canal Manuscrito Abissal e ative o sininho para não perder nenhum episódio dessa jornada. Vamos continuar. Na sinagoga de Cafarnaum, num sábado, um homem com espírito imundo grita: "O que tens conosco, Jesus de Nazaré? Vieste destruir-nos? Sei quem és, o Santo de Deus." O demônio sabe exatamente quem Jesus é antes de qualquer outro. Jesus o silencia com uma palavra: "Cala-te e sai dele." O espírito convulsiona o homem e o deixa sem machucá-lo. A multidão fica atônita, não apenas pelo exorcismo, mas pela autoridade. Outros exorcistas do mundo antigo usavam rituais elaborados em encantamentos. Oberretos físicos, Jesus apenas fala. Nenhuma fórmula, nenhum adereço. Apenas um comando, e a escuridão obedece. Naquele mesmo dia, Jesus vai à casa de Pedro e cura a sogra dele de uma febre alta. Ela se levanta imediatamente e começa a servir. A palavra grega que Lucas usa para o que ela faz é diaconeio, menos a mesma raiz que nos dá a palavra diácono. Sua resposta à cura não é apenas gratidão, é ministério. Ela não fica para se recuperar. Ela se levanta e começa a servir as pessoas ao seu redor. Esse é um padrão que se repetirá ao longo de todos os milagres. Jesus cura, e a pessoa curada se torna alguém que serve. Ao anoitecer, toda a cidade se reúne à porta, e Jesus cura muitos enfermos e expulsa muitos demônios. Mateus vê nisso o cumprimento de Isaías 53:4. Ele tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Palavras escritas séculos antes se cumprindo em tempo real numa soleira de casa em Cafarnaum. Um leproso se aproxima de Jesus. No judaísmo do primeiro século, a lepra tornava a pessoa ritualmente impura. Os leprosos não podiam entrar no templo, não podiam participar do culto comunitário, não podiam sequer viver com suas famílias. Tinham que gritar imundo quando alguém se aproximasse. Um lembrete verbal constante de que eram forasteiros. Esse homem se ajoelha diante de Jesus e diz: "Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo." E Jesus faz algo que nenhum rabino faria. Ele o toca. Marcos 1:41 diz que Jesus foi movido de compaixão. A palavra grega ali, splagerisomai, se refere a uma resposta visceral que vem do fundo do ser. Não é pena à distância. É a sensação das entranhas se virando porque outra pessoa está sofrendo. Jesus diz: "Quero, fica limpo." E a lepra desaparece imediatamente. Sob a lei judaica, tocar um leproso te tornava impuro. Mas quando Jesus toca o impuro, a impureza não se transfere a ele. A sua limpeza se transfere ao leproso. Então vem o paralítico descido pelo telhado. 4 amigos carregam um homem paralisado até onde Jesus está ensinando, mas a multidão é tão grande que eles não conseguem entrar. Então sobem ao telhado, abrem uma passagem e descem o homem em sua maca bem diante de Jesus. Marcos diz: "Quando Jesus viu a fé deles, e então diz algo que ninguém esperava: 'Filhos, teus pecados estão perdoados.'" A ordem importa aqui. Ele perdoa os pecados primeiro antes da cura. O homem veio por suas pernas. Jesus começa pela sua alma. Ele trata a ferida invisível antes da visível. Os líderes religiosos presentes ficam furiosos. Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? E Jesus sabe exatamente o que estão pensando. Ele pergunta: "Qual é mais fácil, dizer que os teus pecados estão perdoados ou dizer, levanta-te e anda?" Então cura o homem especificamente para que saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. A cura física é a prova da invisível. O corpo é curado para que você possa ver que algo ainda mais profundo acaba de acontecer. A cura do homem com a mão mirrada acontece num sábado. Os fariseus observam para ver se Jesus vai curar e assim poder acusá-lo. Jesus faz uma pergunta devastadora: "O que é lícito fazer no sábado? Fazer o bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la?" Eles ficam em silêncio. Marcos 3:5 diz: "Jesus os olhou com ira, profundamente entristecido pela dureza de seus corações. Então curou o homem." O sábado, o dia que Deus separou na criação para descanso e renovação, nunca foi pensado como uma gaiola. Sempre foi pensado para ser exatamente o que Jesus está fazendo nele: restaurar pessoas. O sábado e a cura não estão em conflito. São o mesmo impulso do mesmo Deus. E agora, vejamos o que aconteceu até aqui. Porque a forma de algo está começando a ficar visível. Jesus transformou água em vinho. A própria matéria foi remodelada. Curou um menino a quilômetros de distância sem estar na sala. Encheu redes de pesca ao ponto do rompimento. Silenciou demônios com uma única palavra. Curou doenças que nenhum médico conseguia tocar. Perdoou pecados, o que somente Deus pode fazer.
e redefiniu para que serve o sábado, mostrando que sempre foi para a restauração, nunca para a restrição. Você vê o padrão? Ele não está escolhendo problemas aleatórios para resolver. Ele está reclamando cada canto da criação que o pecado, a morte e a ruptura haviam tocado. Doença, opressão espiritual, escassez material, exclusão social, rigidez religiosa. Cada barreira entre a humanidade e a vida que Deus pretendia está sendo desmantelada. Um milagre de cada vez. E ele mal começou. Na piscina de Betesda, em Jerusalém, João 5 nos apresenta um homem que está inválido há 38 anos. Arqueólogos encontraram essa piscina. É uma grande estrutura de dupla bacia perto da Porta das Ovelhas em Jerusalém, exatamente onde João a localiza. Por muito tempo, críticos disseram que João inventou o local. As pedras dizem o contrário, mas o verdadeiro peso dessa história está na conversa. Jesus faz ao homem uma pergunta penetrante. Queres ficar curado? Parece óbvio, mas não é. 38 anos. Isso é mais do que a maioria das pessoas no mundo antigo vivia. A identidade inteira desse homem foi construída em torno dessa piscina, desse lugar, dessa espera. Algumas pessoas carregam sua quebrantidade por tanto tempo que abrir mão dela parece perder parte de si mesmas. O homem não responde à pergunta. Ele responde com desculpas. Não tenho ninguém que me coloque na piscina. Outro sempre chega antes de mim. Ele está explicando por que não pode ser curado, em vez de pedir para ser curado. Jesus não discute com ele, não aborda as desculpas. Apenas diz, levanta-te, toma tua maca e anda. E o homem o faz imediatamente. 38 anos deitado, desfeitos por 3 frases. E note o que Jesus lhe diz para fazer com a maca. Levanta e carrega menos. A coisa em que você estava deitado agora é algo que você carrega. Você não é mais definido por ela. Então Jesus acalma uma tempestade violenta no mar da Galileia. Marcos 4 nos dá a versão mais vívida. Os discípulos estão aterrorizados. As ondas estão invadindo o barco. E Jesus está dormindo numa almofada na popa. Esse detalhe é fácil de ignorar. Mas é a única vez nos evangelhos em que Jesus é descrito dormindo. O Criador repousando no meio do caos. Há um eco do Gênesis aqui, onde o Espírito de Deus paira sobre as águas caóticas e sem forma antes de falar a ordem à existência. Os discípulos o acordam em pânico. Não te importas que estamos perecendo? Jesus se levanta e fala à tempestade. A palavra grega que Marcos usa é phimou e significa amordaçado. A mesma palavra usada quando Jesus silenciou o demônio na sinagoga. Ele fala ao vento e ao mar da mesma forma que fala aos espíritos imundos, com autoridade absoluta. O mar fica completamente calmo e os discípulos ficam mais aterrorizados depois do milagre do que durante a tempestade. Quem é este? Até o vento e as ondas lhe obedecem. O Salmo 89:9 diz: Tu dominas o mar encrespado. Quando as suas ondas se levantam, tu as acalmas. O Antigo Testamento é cristalino sobre quem controla o mar. Apenas Deus. A pergunta dos discípulos não é retórica. Eles estão começando a perceber que a resposta é maior do que imaginaram. Do outro lado daquele mar, Jesus encontra um homem possuído por uma legião de demônios. Marcos 5 nos dá o relato mais completo. O homem vive entre os túmulos, gritando, cortando-se com pedras. Nenhuma corrente consegue prendê-lo. Ninguém na comunidade pode ajudá-lo. Quando vê Jesus de longe, corre até ele e se prostra a seus pés. Os demônios dentro dele gritam: O que tens comigo, Jesus? Filho do Deus Altíssimo. Quando Jesus pergunta ao demônio seu nome, a resposta é legião. Uma legião romana era uma unidade militar de 5 a 6 mil soldados. Na Palestina do primeiro século, sob ocupação romana, essa palavra carregava o peso do império, da opressão, da força esmagadora. Esse homem não tem apenas um problema espiritual. Ele o descreve usando a linguagem da força militar mais poderosa da Terra. E Jesus supera tudo isso com uma palavra. Mesmo aqui, no caso mais extremo de escravidão espiritual nos evangelhos, as forças demoníacas reconhecem exatamente quem Jesus é e sabem que não tem autoridade para resistir a ele. Jesus envia os demônios para uma manada de porcos, que correm morro abaixo para dentro do mar e se afogam. O homem agora, vestido e em seu juízo perfeito, quer seguir Jesus, mas Jesus lhe diz para ir para casa e contar à sua família o que o Senhor fez por ele. O homem que estava mais quebrado se torna o primeiro missionário. 2 milagres acontecem quase simultaneamente na cena seguinte, e a forma como estão entrelaçados é de tirar o fôlego. Jairo, líder da sinagoga, suplica a Jesus que venha curar sua filha de 12 anos que está morrendo. Marcos 5,
Conta a história. Enquanto Jesus caminha até a casa de Jairo, uma mulher que sangra há 12 anos estende a mão e toca a borda de sua veste. Sob as leis de pureza de Levítico 15, sua condição a tornava cerimonialmente impura, o que significava que ela não podia adorar no templo, não podia ser tocada sem tornar outros impuros, não podia participar dos ritmos normais da vida comunitária há 12 anos. Ela gastou tudo o que tinha em médicos. Nada funcionou. Ela está desesperada o suficiente para acreditar que apenas tocar sua roupa será suficiente. E veja o que ela alcança. A palavra grega é kraspedon, a franja ou borla de sua veste. Números 15, 38-39 ordenava que todo israelita usasse borlas em suas vestes como lembrete dos mandamentos de Deus. Ela não agarra qualquer parte do manto dele. Ela alcança a parte que representa a lei de Deus. E a lei que a declarava impura se torna o ponto de contato para sua cura. Marcos diz que Jesus sentiu dunamis, poder, sair dele. Ele para. Quem tocou minhas vestes? Os discípulos acham que é uma piada. A multidão está pressionando por todos os lados, mas Jesus sabe que isso é diferente. A mulher vem tremendo e lhe conta toda a verdade. Jesus diz: filha, tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu sofrimento. Enquanto ainda fala, chegam mensageiros da casa de Jairo. Tua filha morreu. Jesus ouve e diz: não temas, apenas crê. Quando chega a casa, os carpideiros profissionais já estão lá lamentando. Jesus diz: a menina não está morta, mas dorme. E eles riem dele. Ele os coloca todos para fora. Então toma a menina pela mão e diz em aramaico Talita Cumi, que significa menina, eu te digo, levanta-te. E ela se levanta. Ela tem 12 anos, o mesmo número de anos que a mulher com hemorragia sofreu. Marcos entrelaça essas duas histórias de propósito. A mulher passou 12 anos morrendo, enquanto a menina passou 12 anos vivendo. Ambas são chamadas de filha. Ambas são resgatadas pelo contato com Jesus. Em ambos os casos, a fé é a dobradiça sobre a qual o milagre gira. Uma estendeu a mão para ele. A outra teve alguém que estendeu a mão em seu nome. De qualquer forma, a conexão com Jesus é o que mudou tudo. Depois disso, Jesus cura 2 cegos que o seguem clamando: tem misericórdia de nós. Filho de Davi, Mateus 9:27. E então o homem mudo e possesso por demônio é trazido a ele alguns versículos adiante. Quando o demônio é expulso, o homem fala. A multidão fica maravilhada. Nunca se viu assim em Israel. Mas os fariseus respondem com uma acusação que perseguirá o restante do ministério de Jesus. É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Os mesmos milagres que produzem admiração em alguns produzem hostilidade em outros. É um padrão que vem se construindo desde a cura da mão mirrada no sábado e não parará até chegar à cruz. O que torna os 2 próximos milagres tão marcantes é a mudança de escala. Jesus curava indivíduos, um de cada vez, de perto, de forma pessoal. Agora ele está prestes a fazer algo diante de milhares que muda completamente a conversa sobre quem ele é. A alimentação dos 5.000 é o único milagre, além de uma ressurreição registrado em todos os 4 evangelhos. Mateus 14, Marcos 6, Lucas 9, João 6. Só isso já deveria dizer o quanto os escritores dos evangelhos o consideravam importante. Uma enorme multidão seguiu Jesus até uma área remota perto de Betsaida. Os discípulos veem o problema: milhares de pessoas com fome e nenhum alimento. André encontra um menino com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus pega a comida, dá graças à parte e distribui. Mas não a distribui ele mesmo. Ele a dá aos discípulos e os faz entregá-la. Ele poderia tê-la distribuído sozinho. Poderia ter feito o pão aparecer no colo de cada pessoa. Em vez disso, multiplica através das mãos deles. Eles se tornam o sistema de entrega de sua provisão. É uma imagem de como ele opera. Ele provê, mas convida as pessoas a participar da distribuição. Todos comem até ficarem satisfeitos. E 12 cestos de sobras são recolhidos, 12, um para cada tribo de Israel. Nenhuma migalha desperdiçada, nem uma pessoa esquecida. Cerca de 800 anos antes de Jesus nascer, o profeta Eliseu fez algo semelhante. Alimentou 100 homens com 20 pães de cevada. E sobrou. Agora Jesus alimenta 5.000 com 5 pães. Em João 6,35, ele torna a conexão explícita. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome. Ele não está apenas alimentando-os. Está declarando que é aquilo para o qual o maná apontava. O pão no deserto te mantinha vivo por um dia. Este pão da vida que não termina. Naquela mesma noite, Jesus caminha sobre as águas. Os discípulos remam contra o vento na escuridão. Por volta das 3 da manhã, vem uma figura caminhando em direção a eles sobre o mar. Pensam que é um fantasma. Jesus grita: tende ânimo, sou eu, não temais. A expressão sou eu em grego é ego eimi, a mesma construção usada na Septuaginta.
a tradução grega das escrituras hebraicas. Para a autoidentificação de Deus, eu sou o Êxodo 3 e 14. Jesus está caminhando sobre a água e usando o próprio nome de Deus. Pedro pede para ir até ele sobre a água. Jesus diz, vem, e Pedro sai do barco. Ele caminha sobre o mar da Galileia. Pedro, um pescador, caminha sobre o mar. É o único ser humano além de Jesus que já fez isso, mesmo que por apenas alguns passos. Então ele vê o vento, fica com medo e começa a afundar. Jesus o segura, homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando sobem ao barco, o vento cessa. E Mateus registra que os discípulos o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Jó 9,8 diz, só Deus pisa sobre as ondas do mar. Eles estão juntando as peças lentamente de forma irregular. Mas estão chegando lá. Deixe-me um like se essa história está te impressionando e me conta nos comentários de onde você está assistindo. Você já conhecia esse padrão nos milagres de Jesus? Na região de Tiro e Sidom, no atual Líbano, uma mulher gentílica, Ciro-Fenícia, suplica a Jesus que cure sua filha possessa por demônio. Marcos 7,24 conta isso e Mateus 15 também. E isso importa porque até este ponto todos os milagres aconteceram dentro de Israel. Agora a cura alcança para fora. A fé da mulher não sua nacionalidade. É o que Jesus responde. As fronteiras do reino não são geográficas. Jesus cura um homem surdo e mudo, e a forma como faz isso é diferente de qualquer outro milagre. Marcos 7,31 nos diz que Jesus leva o homem para longe da multidão. Em particular, então coloca seus dedos nos ouvidos do homem, cospe e toca sua língua. Por que os gestos físicos? Pense na perspectiva do homem. Ele não pode ouvir. Palavras não significam nada para ele. Então Jesus vai até onde ele está e se comunica pelo toque. Ele coloca seus dedos nos ouvidos que não funcionam como se dissesse, eu sei o que está quebrado e estou prestes a consertar. Então olha para o céu, suspira e diz, Efatá, palavra aramaica que significa ser aberto. Aquele suspiro é um dos momentos mais humanos dos evangelhos. A palavra grega é estenazo e descreve um gemido profundo, o tipo que vem de sentir o peso do sofrimento de outra pessoa. Jesus não cura a distância aqui. Ele entra no mundo silencioso do homem antes de abri-lo. Jesus alimenta 4.000 pessoas com 7 pães e alguns peixinhos. Desta vez provavelmente em território gentil, com 7 cestos de sobras recolhidos. Marcos 8 e Mateus 15 registram esse milagre. 7 na Bíblia significa completude, o quadro completo. Pense nisso ao lado da alimentação anterior. 12 cestos para as 12 tribos de Israel, 7 cestos para todos os demais. O padrão é difícil de ignorar. Jesus não é apenas o Messias de Israel, ele é o Salvador do mundo inteiro. O pão é para todos. Ele cura um cego em Betsaida, em etapas. E este é o único milagre nos evangelhos que acontece gradualmente. Marcos 8:22 conta isso. Após o primeiro toque, o homem diz, vejo pessoas, mas parecem árvores andando. Jesus toca seus olhos novamente e sua visão é completamente restaurada. Por que a cura em 2 etapas? Marcos coloca essa história exatamente entre 2 momentos em que os discípulos podem ver, mas não claramente. Testemunhar os milagres, mas ainda não entendem quem Jesus é. A confissão de Pedro. Tu és o Cristo vem na passagem seguinte. Marcos das 8:29. A cura gradual do cego espelha a compreensão gradual dos discípulos. A visão vem em etapas. A fé também. Uma moeda aparece na boca de um peixe para pagar o imposto do templo. Mateus 17:4 tem esse relato. É um milagre pequeno, mas diz algo. A autoridade de Jesus alcança até os detalhes mais mundanos da vida cotidiana. Então vem um menino com convulsões violentas causadas por um demônio que os discípulos não conseguiram expulsar. Os 3 evangelhos sinóticos registram isso, Mateus 17, Marcos 9, Lucas 9. O clamor do Pai a Jesus é uma das orações mais honestas de toda a Bíblia. Eu creio, ajuda a minha incredulidade. Marcos 9:24, quando os discípulos perguntam por que falharam, Jesus lhes diz, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Marcos 9:29 a níveis de autoridade espiritual e algumas batalhas exigem um compromisso mais profundo do que outros. Em Jerusalém, Jesus cura um homem cego de nascença, fazendo lama com sua saliva, colocando-a nos olhos do homem e enviando-o para lavar na piscina de Siloé-Ro. O capítulo 9 conta toda a história. Antes da cura, os discípulos fazem uma pergunta que revela como a maioria das pessoas no mundo antigo pensava sobre o sofrimento. Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Era um pensamento binário. O sofrimento é punição. Então, de quem é a culpa? Jesus rejeita todo o enquadramento. Nem este homem pecou, nem seus pais. Isto aconteceu para que as obras de Deus
se manifestassem nele. Essa única frase destrói a ideia de que toda dificuldade é consequência de falha pessoal. Às vezes o sofrimento não é uma sentença, é uma tela. Quando o homem lava, ele enxerga pela primeira vez na vida. Os fariseus o interrogam implacavelmente, interrogam seus pais. Tentam negar que o milagre aconteceu. Mas o testemunho do homem é inabalável, uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. João 9:25. Eles o expulsam da sinagoga. Jesus o encontra depois e pergunta: "Crês no Filho do Homem?" O homem diz: "Senhor, creio." E o adora. O milagre físico é uma imagem viva do que está acontecendo espiritualmente. O homem cego de nascença agora pode ver tudo. Os líderes religiosos que estudaram as escrituras a vida toda estão olhando diretamente para o Messias e não conseguem reconhecê-lo. A cura física é um retrato exato da cegueira espiritual dos que julgavam ser os mais capazes de enxergar. Jesus cura uma mulher que está curvada há 18 anos. Lucas 13:10 conta esse milagre. Ela não consegue se endireitar. 18 anos olhando para o chão, incapaz de olhar qualquer um nos olhos. Jesus a chama e diz: "Mulher, estás livre da tua enfermidade." Lhe impõe as mãos e imediatamente ela se endireita e louva a Deus. O líder da sinagoga fica indignado porque aconteceu no sábado. Jesus o chama de hipócrita. Cada um de vós não solta no sábado o seu boi ou o seu jumento da manjedoura para levê-lo a beber água? E esta filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa há 18 anos, não devia ser solta desta prisão no dia do sábado? Ele a chama de filha de Abraão. Ela não está apenas doente, é família. E o sábado é exatamente o dia certo para libertar a família. O sábado sempre foi sobre libertação, desde o princípio. Quando Deus descansou e chamou toda a criação ao descanso com ele, Jesus cura um homem hidrópico no sábado. Lucas 14:1 registra isso. Então limpa 10 leprosos, mas apenas um volta para dar graças, e esse é um samaritano. Lucas 17:11 conta essa história. Para entender por que isso importa, você precisa saber que judeus e samaritanos tinham uma hostilidade secular entre eles. Não comiam juntos, não adoravam juntos, não caminhavam pelo território um do outro se pudessem evitar. 10 leprosos clamam por cura, Jesus cura todos os 10, mas o que se vira cai aos pés de Jesus e dá graças é o de fora. O que todos no público esperariam que continuasse andando. Jesus pergunta: "Não foram 10 os purificados? Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro." O milagre aconteceu para todos os 10, mas apenas um deixou que isso o transformasse. A gratidão revela mais sobre o coração de uma pessoa do que o próprio milagre. Então vem um milagre que muda tudo: a ressurreição de Lázaro. O once Lázaro, amigo íntimo de Jesus, está doente. Suas irmãs Marta e Maria mandam avisar Jesus. Mas Jesus deliberadamente demora 2 dias antes de ir até eles. Quando chega, Lázaro está no túmulo há 4 dias. 4 dias no túmulo, não 1, não 2, 4. Não há ambiguidade aqui, isso não é um coma, não é uma experiência de quase morte. A decomposição já começou. A própria Marta avisa Jesus: "Senhor, já cheira mal, pois já faz 4 dias que está sepultado." João 11:39. Lázaro está morto, e todo mundo sabe. Marta encontra Jesus no caminho. "Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido." Jesus diz: "Teu irmão ressuscitará." Marta assume que ele quer dizer na ressurreição final. Então Jesus diz algo que nenhum ser humano deveria poder dizer: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim nunca morrerá." Crês isto? Ao chegar ao túmulo, Jesus chora. João 11:35, o versículo mais curto da Bíblia em inglês, é também um dos mais poderosos. A palavra grega é edacruzen e descreve lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Ele não está chorando porque não sabe o que está prestes a fazer. Está chorando porque vê a devastação que a morte causa e isso o aflige. A morte nunca foi parte do projeto original. É uma invasora na boa criação de Deus. E parado ao túmulo de Lázaro, Jesus sente o peso completo disso. Ele clama em voz alta: "Lázaro, vem para fora." E aqui está algo que as pessoas têm apontado por séculos. Ele chama Lázaro pelo nome, porque se apenas dissesse "vem pra fora" sem o nome, quem sabe o que teria acontecido com todos os outros túmulos naquele cemitério. O comando daquele que criou a própria vida não tem alcance limitado. Ele precisa mirar. E o morto sai, ainda enrolado nas faixas mortuárias. Jesus diz: "Desatai-o e deixai-o ir." Este é o 7º e último sinal no Evangelho de João, e o posicionamento não é acidente. 7 é completude. O primeiro sinal foi água em vinho.
transformação. O sétimo é morte em vida, ressurreição. E veja o que João nos diz que aconteceu a seguir. Os líderes religiosos realizaram um conselho e decidiram que Jesus precisava morrer. O milagre que provou que ele era o Senhor da vida é exatamente o que desencadeou o plano para tirar sua vida. Isso não é ironia, é o padrão que corre por toda a narrativa até a cruz. A vida vem através da morte. Os milagres finais se agrupam em torno dos últimos dias do ministério de Jesus. Ele cura o cego Bartimeu perto de Jericó. Marcos 10:46 e Lucas 18 registram isso. Bartimeu grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mesmo com a multidão mandando-o calar, ele continua gritando. E então, faz algo fácil de perder. Marcos 10:50 diz que ele joga fora seu manto, salta e vai a Jesus. O manto de um mendigo cego era tudo. Era seu cobertor à noite, seu tapete durante o dia, a coisa que ele estendia para as pessoas jogarem moedas, era todo o seu sustento. E ele o joga fora. Ele não está planejando voltar para aquele lugar. Está apostando tudo em Jesus antes da cura acontecer. Jesus pergunta: que queres que te faça? É o mesmo tipo de pergunta que fez ao inválido em Betesda. Jesus não presume. Ele convida a pessoa a nomear o que precisa. Bartimeu diz: mestre, quero ver. Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele recebe sua visão e segue Jesus pelo caminho. Jesus então amaldiçoa uma figueira que tem folhas, mas nenhum fruto, e ela murcha. Marcos 11 registra isso. Este é o único milagre destrutivo no ministério de Jesus, e é direcionado a uma árvore, não a uma pessoa. É uma parábola viva sobre aparência religiosa sem substância espiritual. Folhas que prometem fruto, mas não entregam nada. O templo em Jerusalém parecia magnífico por fora, mas por dentro havia se tornado um mercado. A figueira e a purificação do templo são colocadas lado a lado na narrativa de Marcos por uma razão. Deus não se impressiona com a aparência de vida espiritual. E no seu último milagre de cura no jardim do Getsemane, enquanto os soldados vêm prendê-lo, Pedro saca uma espada e corta a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Lucas 22:51 diz: Jesus tocou a orelha do homem e o curou. Deixe isso pousar por um momento. Jesus sabe o que está prestes a acontecer. Ele sabe que está caminhando em direção à cruz. Estava suando gotas de sangue em oração momentos antes. E no meio de sua própria prisão, ele para curar alguém do lado oposto. Não um seguidor, não um amigo. Um homem que chegou com armas para levá-lo. Seu último milagre antes da cruz foi misericórdia para com seu inimigo. Isso te diz tudo o que você precisa saber sobre quem ele é, e então há a ressurreição. O milagre que valida todos os outros milagres. O que Paulo diz que toda a nossa fé afirma ou nega. Se Cristo não ressuscitou, diz Paulo em 1 Coríntios 15, nossa pregação é inútil, e também a vossa fé, mas ele ressuscitou. O túmulo está vazio, as faixas mortuárias estão dobradas. A pedra foi removida. E Jesus, que acalmou tempestades e ressuscitou mortos, e caminhou sobre a água e curou cegos e alimentou multidões e transformou água em vinho, sai da própria morte. Não como fantasma, não como espírito, mas em um corpo. Um corpo que seus discípulos podem tocar. Um corpo que come peixe na praia. Um corpo que carrega cicatrizes. Após a ressurreição, ele realiza mais um milagre. Outra pesca milagrosa no mar da Galileia. João capítulo 21, os discípulos pescam a noite toda e não apanham nada. Uma voz da margem diz: lançai a rede ao lado direito do barco. Eles lançam, e a rede se enche com 153 peixes grandes. Por que João registra o número exato? Os estudiosos debatem isso há séculos e ninguém concorda. Agostinho calculou que 153 é a soma de cada número de 1, a De Ciciete Jerônimo afirmou que os naturalistas antigos catalogaram exatamente 153 espécies de peixes, tornando a pesca um símbolo de todo tipo de pessoa sendo reunida. A resposta honesta? Não sabemos. Mas sabemos disso: a rede não se rompeu. João faz questão de nos dizer isso. Na pesca milagrosa anterior em Lucas 5, as redes começaram a rasgar. Desta vez elas aguentam. Tudo o que Jesus provê após a ressurreição permanece. É o mesmo lago, a mesma situação, o mesmo comando, o mesmo resultado. Mas desta vez Pedro não cai de joelhos com medo. Ele pula na água e nada até Jesus. Passou pelos 3 piores dias de sua vida. Negou Jesus 3 vezes. E agora Jesus está fazendo café da manhã na margem. O último milagre registrado nos evangelhos não é uma demonstração cósmica de poder. É peixe no fogo e um salvador que faz café da manhã para o amigo que o falhou. Aqui está o padrão completo. Jesus começa transformando o ordinário, água, em um casamento. Ele avança para curar indivíduos, um de cada vez, de perto,
de forma pessoal. Expande para comandar a natureza, tempestades e mares e pão multiplicado. Ressuscita os mortos e então ressuscita a si mesmo. Cada milagre empurra o limite mais além do que o anterior. E os milagres de Jesus consistentemente derrubam as barreiras que separavam as pessoas de Deus e umas das outras. Ele toca o leproso que ninguém tocaria. Cura no sábado quando o sistema religioso dizia que não devia. Alimenta gentios ao lado de judeus. Dá visão a um homem que os fariseus dizem ter nascido em pecado. Ressuscita um homem que está morto há 4 dias. Cada milagre diz o muro que você pensava que era permanente. Não é. E há um fio correndo por cada um deles que é fácil de perder. Jesus sempre vê a pessoa antes de fazer o milagre. Ele vê a mulher que sangra há 12 anos. Vê o homem na piscina que desistiu. Vê o leproso à margem. Vê a mulher curvada que não olha para cima há 18 anos. Vê Bartimeu quando a multidão manda ele se calar. O poder é impressionante, mas o ato de ver é o que parte o coração. Os milagres de Jesus, tomados juntos em ordem cronológica, não são uma lista desconectada de eventos impressionantes. São Deus te dizendo quem Ele é, escrito em carne, um ato de cada vez. Cada um reclama um pedaço da criação que o pecado, a morte e a ruptura haviam roubado. E cada um aponta para o milagre definitivo, a ressurreição, onde a própria morte é engolida e a intenção original do Criador para o mundo é restaurada. Não atos aleatórios de poder, não histórias de domingo isoladas. Uma revelação deliberada e crescente de quem Jesus é e do que ele veio fazer. De água em vinho a caminhar sobre a água a sair de um túmulo. E ainda não parou, porque o mesmo Jesus que realizou esses sinais está vivo, está intercedendo, está rindo. Não? E um dia o milagre final acontecerá. Apocalipse 21:5 diz: Eis que faço novas todas as coisas. Obrigado por assistir até o fim no canal Manuscrito Abissal. Se essa jornada pelos milagres abriu algo em você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Que Deus te abençoe.